Sejam bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa tarde a todos. 14 de janeiro de 2020. E para ser breve nesse vídeo, nós queremos aqui falar sobre em que momento da igreja e do mundo o arrebatamento acontecerá. Será que é preciso um avivamento mundial da igreja para poder Jesus arrebatar a igreja? Muitas pessoas pensam assim, e por não estar havendo isso a nível mundial na igreja, num contexto geral, as pessoas acham que Jesus não vem nesse tempo, nesse momento. Eu tenho observado isso. Mas o que a Bíblia mostra? Em que tempo, em que momento ocorrerá o arrebatamento da igreja? Vamos analisar os fatos bíblicos. Vamos analisar 4 pontos chaves que demonstram que Jesus não virá num momento de avivamento mundial da igreja. Até porque avivamento já está havendo na África, na Ásia. Milhões e milhões de pessoas estão se rendendo ao Senhor através de vários ministérios. Você pode procurar na internet. Existem vários grandes pregadores que têm alcançado multidões em todo o mundo, principalmente no continente asiático, no continente africano. Explodiu de pessoas sendo convertidas, se rendendo ao Senhor Jesus de diversas religiões, principalmente das religiões orientais, das religiões africanas. Então, o avivamento já está havendo. Agora, o Brasil é que está nessa situação em que a ênfase é o dinheiro, a prosperidade, a riqueza. Então a igreja brasileira se encontra nesse estado. Mas não quer dizer que em todo o mundo a igreja vai passar por um avivamento, inclusive o Brasil, porque o Brasil é um país de maior número de templos evangélicos. Isso não é avivamento? Agora, a época, o momento em que vai ocorrer o arrebatamento, não vai ser preciso ele ocorrer no momento em que toda a igreja em todo o planeta vai estar avivada. A Bíblia não mostra isso. Então vamos analisar aqui rapidamente 4 pontos em que demonstram que a igreja não vai estar num avivamento a nível mundial, num contexto geral. Vamos analisar começando. O Senhor Jesus, ele vai vir num momento, num tempo de incredulidade. Lá em Êxodo, capítulo 32, os versos 7, 8 e 9, quando Moisés subiu ao monte e houve uma demora de Moisés, Deus mandou Moisés descer, porque o povo havia se corrompido. Confira Êxodo 32, 7 e 8 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Verso 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. E aquele povo, quem não ficou do lado de Moisés, foi engolido pelo abismo. A terra se abriu e engoliu. Então o que acontece? Moisés é um tipo do Senhor Jesus. Moisés simboliza o Senhor Jesus. Então aqui indica que Moisés, quando Deus mandou Moisés descer, e Moisés é um tipo de Jesus, Moisés encontrou o povo corrompido. Moisés encontrou o povo envolvido com o mundanismo. Moisés encontrou o povo adorando bezerro. E hoje? Quantos
aí quantas igrejas, denominações e cristãos estão corrompidos, estão envolvidos com o mundo, estão envolvidos com o pecado, estão envolvidos com bebedeira, estão envolvidos com uma série de coisas que o mundo oferece, estão adorando bezerros de ouro. Quantos adoram o bezerro do ouro, o bezerro de ouro do carro do ano, e a pessoa idolatra? Eu conheço muitos cristãos que são cristãos fervorosos, mas o foco dele é bens materiais, o foco dele é dinheiro, o foco dele é conquistar. Quanto mais tem, mais ele quer. Coração agarrado em bens, apartamento, carro, casa, dinheiro, fama, posição. E os cantores, o que não dizer deles? E muitos pregadores, o que não dizer dele, arrebanhando dinheiro aí, enganando o povo com busca de autossatisfação, fazendo do povo um negócio, como diz em 2 Pedro, que farão de vós negócios, blasfemando o caminho da verdade, usando a fé do povo para ganhar dinheiro, para ficar rico. Esse é o tempo em que Jesus vai vir. Moisés desceu num tempo em que a igreja, ou seja, Israel, estava corrompido, e a igreja estará nesse contexto de corrupção. E o tempo é esse. Será que houve um tempo de maior corrupção da igreja, como hoje nós vemos? Mornidão, frieza espiritual, desvio da fé, heresia e uma série de outras coisas que estão assolando a igreja, doutrinas de demônios, várias heresias que têm surgido, movimentos com heresias. A igreja está repleta de heresias, repleta de doutrina de demônios. Esse é o tempo que Jesus vai vir. Ele não vai vir com a igreja toda avivada, esperando ele, fervorosa, curando todo mundo no mundo inteiro e aquele auê, não. Ele vem exatamente na incredulidade, na apostasia. Ele vem no materialismo. Esse é o primeiro tópico. Ele vem num tempo de incredulidade. Ele vem num tempo de corrupção. Ainda a igreja vai estar corrompida. Será que nós não estamos vendo isso nos dias de hoje? Segundo tópico, ele vem quando todas as virgens adormecerem. Se todas as 10 virgens, tanto as prudentes quanto as nécias, elas vão adormecer, estarão adormecidas na volta do Senhor Jesus, porque em Mateus 25 mostra isso, que tardando o noivo, adormeceram todas. Mateus 25 e o verso 5, confira. Você vai ver que Jesus, o noivo, vem no momento em que todas as virgens adormeceram. Se todas as virgens adormeceram, não está tendo avivamento. Jesus não mostra aqui avivamento na volta dele, para o arrebatamento da igreja. Ele não vem em avivamento a nível mundial com todas as igrejas em todo o mundo avivadas, fervorosas. Esse é o segundo tópico. Ele vem quando todas as virgens estiverem adormecidas. Mateus 25, 5. Terceiro tópico. Ele vem no tempo da igreja de Laodiceia, que é esse tempo de 1900 para cá, até 2020, é a época da última igreja, a igreja de Laodiceia, e você pode conferir em Apocalipse capítulo 3, o que foi que o Senhor Jesus disse para a igreja de Laodiceia. Confira e você verá o que ele disse. Ele diz assim, confira na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3 e o verso 17. Primeiro ele diz no verso 16 e no verso 15, sei tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então a igreja de Laodiceia é a igreja que vai ser vomitada. É a igreja que está envolvida com o mundanismo. Então ele vem na última fase da igreja. Qual é? A igreja de Laodiceia. Não tem outra. Não vem Filadélfia depois de Laodiceia. A última igreja do Apocalipse, a última igreja antes do arrebatamento é a igreja de Laodiceia. E ele diz no verso 17, como dizes, rico sou. Então é a igreja rica. Será que você não tem percebido aí quanta riqueza, bens materiais, a busca por riqueza, a busca por dinheiro, a busca por sucesso, por fama, por status, tem sido ensinado e inserido no meio do povo cristão? Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo,
e vestiduras brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Falando aqui da veste espiritual, pelo amor de Deus, nada com uso e costume. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Visão espiritual, enxergar o pecado, enxergar o erro, enxergar a vontade de Satanás e enxergar a vontade de Deus quando tiver esse colírio posto nos seus olhos. Ele vem na época da igreja de Laodiceia, e é essa época que nós estamos. Então a igreja de Laodiceia não vem outra depois, não foi escrita uma carta depois para a última igreja, com a igreja toda avivada, perfeita, a igreja toda fervorosa, acesa, como a igreja de Filadélfia. Não aconteceu isso. A igreja de Laodiceia é a última igreja, e ele vem para a igreja ser vomitada. Ele vem com o intuito de vomitar a igreja morna e levar os remanescentes fiéis, os fiéis da terra. Ele vem nesse tempo. Quarto tópico, ele vem em época de bebedeira, glutonaria, orgia, cuidados da vida. Então, em Lucas 21:34, o Senhor Jesus deixa claro que o arrebatamento acontecerá no momento desse nível de bebedeira, de orgia, cuidados da vida e glutonaria. Abra sua Bíblia e confira, Lucas 21:34, e olhai por vós. Ele está alertando, ele viu o futuro, e o futuro no nosso tempo, porque é isso que tem acontecido. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Então, primeira coisa, glutonaria. Será que hoje não há uma ênfase muito grande em glutonaria? As pessoas saem da igreja, correm para uma pizzaria para se esbanjar de comida. Nunca vi tanto crente para gostar de comer. Quanto mais come, mais quer. Quanto mais come, mais quer. Então, cristão, evangélicos são assim. Quando tem uma festa, eles comem para valer. E numa pizzaria não deixa barato. Nada contra quem vai à pizzaria. Eu estou mostrando o contexto espiritual aqui, profético. Então ele vai vir num tempo de glutonaria, embriaguez, né? Os restaurantes, as pizzarias estão lotadas. As pessoas têm essa sede de comer. Então ele vem nesse tempo, glutonaria. Ao invés das pessoas comerem para viver, elas vivem para comer. Tá? Embriaguez, um tempo em que as pessoas estariam, os barzinhos, os bares lotados, lugares de festa, de festividade, de show. O mundo está caindo na bebida. Moças, rapazes, jovens. Hoje é muito raro encontrar pessoas, moças, rapazes, principalmente a juventude, que não bebe, que não tem vício de bebida, que não tem vício de alcoolismo, que não vive em vício de cerveja, enfim, de todo tipo de bebedeira. Pode passar as orlas marítimas, pelos bares, pelos pagodes e forrós por aí afora, é a bebedeira total. As pessoas estão escravizadas pela bebida, não é? Então ele vem nesse tempo de embriaguez, tempo de glutonaria, cuidados da vida. Você vê aí as pessoas mais preocupadas com o seu sucesso, com o seu futuro material, com a sua posição e seu status, do que com a volta de Jesus, do que se preparar para o futuro eterno, para a volta de Jesus, que é esse momento. Mas elas estão preocupadas em crescer, em ser grande. Nada contra, repito, quem faz faculdade, quem estuda, até porque eu fiz uma faculdade, mas o meu coração não está aqui nesse mundo. Meu coração, diante do cenário, meu coração vê que nós não temos mais tempo para conquistar grandes coisas daqui a 10, 15, 20 anos. Não tem mais tempo. O tempo do Senhor Jesus voltar é esse. E nós vamos ser tirados daqui. E tudo isso aqui vai ficar. Então a gente tem que administrar a vida, pagar as contas, trabalhar para se manter, para comer, para pagar todas as contas honestamente, sem dever a ninguém, cumprindo suas obrigações e responsabilidades com a família e etc. Mas o coração está focado num futuro com Cristo, num futuro breve com o Senhor Jesus, e não aqui na terra construindo e juntando tesouros. Pessoas que têm contas bancárias gordas, fica guardando dinheiro lá, não tira um centavo para ajudar ninguém. Não tira um centavo para ajudar ninguém. Guardando um dinheiro lá, não sabendo que quando Jesus vai ficar aí. Ou a pessoa morre e deixa tudo. E a pessoa fica agarrada, com medo de gastar o dinheiro que está lá no banco guardado. Então isso é o quê? Cuidados da vida. Cuidados da vida. E orgia.
uma época de orgia terrível em que o homossexualismo, o lesbianismo e toda uma forma de prostituição, de lascívia, de sedução, um erotismo, de pornografia, filmes pornográficos, e os jovens, homens, mulheres, estão sendo seduzidos. Cristãos também, pastores também, pessoas cristãs evangélicas seduzidas pela pornografia. Eu vi uma matéria em que dizia que 60% de pastores, se não me foge a memória, nos Estados Unidos estavam envolvidos com esse tipo de situação. E isso é a nível mundial, porque a pornografia tem sido facilitada pela internet e tem seduzido homens casados. Conheço pessoas que já chegaram para mim e disse que é escravizada na pornografia e é cristão de igreja avivada, de igreja fanática, de igreja que preza usos e costumes, mas não liberta. Uso e costume não liberta da pornografia. Uso e costume não liberta do pecado. Uso e costume só faz escravizar e quebrar a graça do Senhor Jesus, porque quem vive por lei, normas, código-lei de homens, cai da graça. O Senhor Jesus foi bem claro: em vão me honra este povo, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então tem um monte de mandamento de homens aí. Um monte de mandamento de homens. Paulo disse lá em Gálatas 6:4, se não foge a memória: separado estás de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então as pessoas estão vivendo por lei, por imposições de leis e códigos e normas e doutrinas de homens, impostas por homens, preceitos de homens, tradições de homens, esquecendo-se do mandamento de Deus, que é a fé, a misericórdia, o amor, o perdão, a santificação através da palavra e não de usos e costumes. Conheço um monte de desviados aí, que viviam a rigidez terrível de uso e costume, de normas e doutrinas de homens, imposições, proibições, controle de liderança, até no seu relacionamento conjugal. Eles querem botar a mão, querem controlar a sua vida pessoal. E isso é doutrinas de homens, tá? Então o Senhor Jesus, ele vem numa época de orgia, onde há facilidades de prostituição, de pornografia, de adultério e etc. Jesus vem nesse tempo. Primeiro, ele vem num momento de incredulidade e de rebeldia, de rebelião. Ele vem num momento em que todas as virgens estarão adormecidas. Ele vem no tempo da igreja de Laodiceia, a igreja do materialismo, a igreja morna, a igreja apostata. Ele vem no tempo em que a época de bebedeira, glutonaria, orgia e cuidados da vida. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E que fique claro, não espere avivamento para o Senhor Jesus arrebatar a igreja. Espere Jesus e prepare sua vida e seu coração para ir no arrebatamento. Mantenha sua lamparina acesa, independente de dormir ou não, porque conforme Mateus 25:5, tardando o noivo, e ele está tardando. Já era no nosso coração já era para ele ter vindo, diante de tantos sinais e cenários que se apresentam. Mas ele vem, e ele vai vir repentino, como laço, sobre todos que habitam na face de toda a terra. Meu Deus e Pai, obrigado por esse vídeo, por essa palavra. Abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus. E nos desperta, e nos impulsiona a buscar a tua presença, a refletir, meditar, a se aproximar de ti, nos santificarmos e nos prepararmos para o toque da trombeta, para o grande dia que nós aguardamos, o dia da volta do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados e falhas e abençoa a tua igreja em todo o mundo, Senhor, em todo o planeta, e salva e liberta vidas para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.